Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim. Estamos aqui para mais um bate-papo de pessoas que têm experiência, testemunhos e vida com Jesus, tá bom? Hoje o papo está imperdível, não sai daí, mas antes nós temos um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica no Instagram. Hoje nós convidamos uma amiga e ela vai bater um papo conosco sobre o seu testemunho, sua vida, sua profissão, enfim. Letícia, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Fernando. Obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar aqui. Que maravilha. Para começar, então, deixa eu te perguntar quanto tempo você já está em Sinop? Ixi, eu estou em Sinop desde meus 3 aninhos. Já faz um tempo aí. Mas não nasceu em Sinop? Não, eu não nasci em Sinop. Eu nasci em Novo Horizonte do Norte, que é bem pertinho de Juara. Mas a gente veio para Sinop quando eu tinha 3 anos. Praticamente uma sinopense. Praticamente, né? Vi Sinop crescer. Que maravilha. E quando que foi esse encontro da Letícia com Jesus? Fernando, o meu encontro com Jesus foi em 2011. A primeira vez, assim, né, que realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus foi na Igreja Batista. E eu era nova ainda, estava ali com meus 17 anos, 16 para 17 anos. Tive um grande... Foi bem complicado no início, né? Porque minha família ela não aceitava, minha família veio de uma família católica. Eu cresci dentro da igreja católica, mas quando eu fui na igreja evangélica que eu realmente tive aquele encontro verdadeiro, assim, com Deus, sabe? Que foi quando eu falei assim, não, realmente aqui é o lugar, assim, onde eu devo caminhar. E o que levou a Letícia para Jesus? Qual que foi essa experiência que você teve para que Jesus fosse apresentado a você? Fernando, nessa época, era a época quando eu comecei a fazer faculdade, né? Então eu fui com alguns amigos para lá. E depois acho que eu frequentei só 2 anos, e depois de 2 anos eu me afastei e fiquei um período aí bastante tempo afastada, né? Foi quando eu falo assim que só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Mas aí, nesse período que você se afastou, aí você ficou quanto tempo fora da igreja, mais ou menos? Quanto tempo fora de... Eu fiquei, eu acho, uns 10 anos, Fernando. 10 anos fora. Por aí. E viveu aí uma vida que o mundo ofereceu, ou mais tranquila? Como que era a Letícia aí fora da igreja? A Letícia sempre foi uma menina que gostava muito de festa, né? Nessa época, quando eu descobri aí as festas, foi logo quando eu entrei na faculdade, né? Que daí foi quando eu me afastei da igreja. Festava bastante. O meu negócio era de sempre estar envolvida com eventos. Então, durante 8 anos, eu trabalhei com eventos. Então, eu sempre estava promovendo eventos. Então, eu estava no meio de tudo. Sempre a Letícia que vendia ingresso, a Letícia que publicava eventos. Então, eu sempre estava no rolê, como diz aí a linguagem do povo ali fora, né? Então, durante esse grande período aí, foi um período assim que eu realmente tive um grande afastamento de Deus. E como que foi essa volta, esse retorno? Teve a ajuda de alguém? Alguém auxiliou? Foi em que momento da sua vida que você resolveu realmente voltar para Jesus? Eu voltei para Jesus em 2019. A minha volta para Jesus foi bem um pai puxando a orelha do filho, né? Foi um chacoalhão. Eu passei no último ano, assim, de 2019, mais ou menos, que eu estava realmente muito perdida, onde eu tinha me envolvido bastante com bebida alcoólica, tinha me envolvido com drogas. Eu tive um relacionamento bastante abusivo, e onde eu sofria muito, isso me causou uma grande depressão, onde eu tentei 3 suicídios. Nossa. Aí nessa busca incessante por algo melhor para mudar a minha vida, eu frequentei outros lugares que foi centro de macumbaria, espiritismo. Então por muito tempo assim que eu digo, acho que em 6 meses, 7 meses assim, foi quando realmente assim, acho que Deus falou, meu Deus, se eu não tirar essa menina daí, ela vai morrer. Porque realmente eu tava assim, perdida. Tentando achar uma saída, uma resposta. Exato. E não sabia onde que estava. Sim, tentava buscar por algo que eu não conseguia encontrar.
Era aquele vazio interno que a gente tinha, aquele vazio interior que não era preenchido por nada. Por mais que eu procurasse em outros lugares, como eu procurei em vários lugares, eu não encontrava. Então, em 2019, Deus me fez eu recebi um convite de ir para Cuiabá e trabalhar numa imobiliária lá, que é a Style Brokers. Então, nessa imobiliária, quando eu entrei lá dentro, praticamente todos dentro da imobiliária eram cristãos. Olha só. E lá dentro eu comecei a ver com outros olhos como que as pessoas cristãs, elas tinham uma vida diferente daquela que eu estava vivendo. E eu lembro que eu estava no meu quarto e eu tinha pegado... Foi bem naquela época do Covid, né? Peguei bem doente, fiquei afastada. E eu estava num quarto de uma casa onde eu estava morando de favor ainda, porque eu não tinha conseguido levar minhas coisas para Cuiabá ainda. Eu estava começando uma nova vida em Cuiabá, né? E eu lembro que nesse dia eu entrei dentro do meu quarto e eu chorando e eu estava me sentindo muito mal, com bastante dor no corpo. E eu falava, gente, eu preciso melhorar, preciso buscar algo na minha vida. E eu achava assim, toda essa doença que estava causando algo assim, eu falava, deve ser um castigo, porque não sei o que, tudo que eu fazia de errado, né? Pra você ter noção, eu cheguei num ponto de levar oferendas para Exu, essas coisas, quando eu estava nesses caminhos, né? E eu falava, deve ser um castigo disso tudo, de tudo que eu fiz, e comecei a me cobrar nisso, né? E daí, nesse mesmo dia, eu senti no meu coração de procurar uma igreja. Eu lembro que eu entrei no Instagram e eu procurei por uma igreja que foi batista também, que é a Batista do Cristo Rei de Várzea Grande, e tinha um culto de jovens bem naquele dia. Olha só. E eu falei assim, eu vou ir nesse culto. E eu fui sozinha. Peguei um Uber e fui. E eu lembro que eu tava passando muito mal, porque eu tava com muita febre, eu tava com 2 casacos e eu tava sentindo muita febre. E eu sentei na última cadeira, no último banco lá atrás da igreja, e escutando a pregação, o louvor. E eu falei assim, Deus, se você realmente existe, como todo o povo dessa imobiliária falava, porque eu já não acreditava mais em Deus, né? Eu já tava procurando outras coisas. Eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, que o Senhor me cura, então. Eu quero mesmo ser curada. E eu lembro que daí eu fiquei me sentindo muito mal ainda, eu não consegui ficar até o final do culto e eu fui embora. Peguei um Uber, eu dormi dentro do Uber. Cheguei e o cara me acordou e falou, moça, você mora aqui? Eu falei, eu tô aqui, né? Que foi bem no início em Cuiabá. Aí eu desci, fui pra casa, dormi. No outro dia eu amanheci completamente curada. Olha só. Eu não tinha mais um restígio de febre, eu não sentia mais dor na garganta, eu não estava sentindo mais dor no corpo, não estava sentindo mais nada. E eu acordei, eu falei, parei assim, eu falei, nossa, realmente eu não tenho mais nada, né? E eu ainda fiquei meio naquela incredulidade. E eu passei assim o dia, fui trabalhar, comentei com o pessoal que eu tinha me sentido melhor e tudo mais, contei o que tinha acontecido pro meu gerente. E o meu gerente falou assim, isso é um cuidado de Deus com você. Você pediu e ele fez. Aí eu voltei pra casa, eu voltei assim com aquela ressaca moral, né? E eu falava, Senhor, o que eu fiz na minha vida? E eu perguntava pra Deus, o que eu fiz? Eu cresci dentro de uma igreja, eu te conheci verdadeiramente nessa época que eu frequentei. A gente já teve tanto momento juntos. E eu falei, por que eu me afastei de ti, né? Eu perguntava pra Deus isso. Mas por que eu me afastei de ti? E por que hoje eu tô vivendo tudo isso? Por que eu tô de novo passando por problemas de relacionamento? Por que de novo a Letícia tá tendo que reconstruir a vida dela? Porque eu iniciei minha vida, acho que umas 3 vezes do zero. E eu falava, por que eu tô passando por tudo isso de novo? E eu ouvi a voz de Deus audível dentro do quarto. Deus falou assim, como se fosse um trovão, uma voz assim que me impactou inteira, assim, sabe? Que eu fiquei incrédula, assim, na hora e tremendo, falei, aquele temor por Deus, assim, sabe? Voltou. O Senhor falou pra mim assim, você só tá vivendo o que você tá vivendo porque você tá vivendo a tua vontade. E você não tá aí pra viver a tua vontade, você tá pra viver a minha vontade. Uau. E daí naquele momento eu lembro que eu caí assim no chão, no quarto, eu me ajoelhei, eu chorei muito, eu orei muito assim, eu falei, Deus, então eis-me aqui, faça a sua vontade sobre a minha vida. Eu falei desse jeito, e no outro dia eu acordei cedo, eu falei assim, eu vou mudar a minha vida.
E eu lembro que um dia antes eu tinha bebido ainda, porque eu aproveitei que tava bem, né? Falei, enchi a caixa, bebido um monte, fui pra casa chorando, ainda triste. E daí eu falei assim, Deus, eu vou ser tão radical com o Senhor como o Senhor foi comigo. Da mesma forma que o Senhor foi radical de ter morrido numa cruz por mim, eu também vou ser radical de mudar minha vida por você. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu lembro que eu falava desse jeito pra Deus. E daí no outro dia eu levantei, eu fui na igreja, cheguei lá na secretaria e falei pra mulher bem assim, eu sou de Sinop, tô morando em Cuiabá, não conheço ninguém aqui, não tenho família, as únicas pessoas que eu conheço são pessoas que trabalham comigo, mas eu gostaria de conversar com um pastor, eu quero me batizar. Aí a mulher falou assim, vou marcar um gabinete então pra você e tal. Eu nem sabia o que era gabinete. Eu falei, mas gente, gabinete não é coisa de governo, tipo, prefeito, né? Eu falei, que é isso, né? Aí ela foi, marcou um gabinete, eu passei com o pastor, conversei com ele. E daí depois eu fui descobrir que o meu próprio gerente da imobiliária onde eu trabalhava, ele era da mesma igreja, ele era líder de jovens. Olha só. Dos homens, perdão, lá do Ministério de Homens lá da igreja. Então eu tive aquelas pessoas que me apoiaram, sabe? Então minha volta para Jesus foi assim, da noite pro dia realmente, mas foi um caminhar assim que foi bem difícil, foi um processo bem difícil. Mas graças a Deus eu estava do lado de pessoas que pegaram na minha mão e falaram, vamos, eu vou caminhar com você, eu vou te discipular e eu vou te ajudar. E realmente foi isso, minha volta para Jesus foi uma mudança da noite pro dia. Interessante você falar que você estava numa empresa, em outra cidade, obviamente, e essa empresa praticamente quase todos eram da igreja, alguma coisa nesse sentido, né? Acredito talvez que foi uma providência de Deus você estar naquele lugar, né? Obviamente. E a gente vê esse cuidado de Deus realmente. Eu vejo algumas empresas que eu tenho conhecimento, que eu conheço, que elas têm orações diárias na empresa antes de começar, elas têm a leitura bíblica antes de começar o dia, elas oram pelos colaboradores, oram pelas pessoas daquela empresa. E isso eu pego como, caramba, que legal isso, né? Então, essa empresa, ela teve as pessoas dessa empresa tiveram tantos cuidados ali dentro, até você chegar ali, porque se fosse uma empresa normal, qualquer, talvez não tinha te impactado tanto isso, né? Então, talvez isso nos motive, né, você que está assistindo agora, a fazer isso na sua empresa, né, junto com seus colaboradores lá, esse momento de oração, de leitura, enfim, e de convidar as pessoas realmente para ter um encontro com o Senhor Jesus. Quanto tempo você ficou em Cuiabá até voltar para Sinop? Eu fiquei até 2023. Eu voltei ano passado, em março do ano passado. Igual você falou dessa questão da empresa ter esse trabalho, realmente elas tinham, né? Toda segunda-feira era um momento de palavra, tinha palavra e tinha a questão do louvor também. Então, toda segunda-feira iniciava dessa forma e era obrigatório todos estar presentes e participar. Então, realmente foi algo assim que foi construindo, sabe, dentro de mim. Algo que foi, tipo, eu falava assim, por que eles estão vivendo tão bem, né? Tem uma vida, são felizes, têm casamento felizes. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que foi bem turbulento, então eu falava que eles têm um relacionamento feliz, têm uma família feliz, e eu quero isso também. Eu falava, eu quero isso também, eu quero viver isso também. E esse trabalho deles dentro da imobiliária me ajudou muito e ajudou muitas outras pessoas, porque eu vi muito desenvolver de outras pessoas também. Pessoas que chegavam totalmente destruídas também lá do mundo lá fora e tinham um encontro com Deus lá dentro. Então foi muito bom. E na época que você ficou lá em Cuiabá, você ficou na Batista do Cristo Rei. Sim. Ficou quanto tempo lá? 3 anos, né? 3 anos. E você conseguiu desenvolver algum tipo de trabalho lá ou só frequentava a igreja? Como é que era a Letícia lá na igreja? A Letícia, quando ela entrou, ela teve muita fome. Eu tive muita fome e muita sede do evangelho, de aprender mais de Deus. E eu fiz todos os cursos que podia fazer. Lá era uma igreja com bastante desenvolvimento, né? Então, tinha a Universidade da Família. Então, eu me formei em cursos lá dentro, me formei em FLIC, que é uma formação de líderes cristãos. Eu me formei no Mulheres que Prosperam. Também me formei na Mulher Única. Vários cursos, assim, O que tinha... Não, o que tinha e a oportunidade que eu tinha, eu estava lá dentro e estava fazendo. Fome e sede, muita fome e sede. Muita fome e sede.
E daí foi lá que eu descobri o meu chamado, né? Que era o meu chamado missionário. Então lá dentro eu comecei a desenvolver mais essa questão do meu chamado, comecei realmente a procurar, porque lá dentro eles têm um ministério de missões. Então eu fiz cursos lá dentro também para estar trabalhando nas missões, comecei a desenvolver com eles, conheci uma família incrível, que é uma família de missionários, que é o José Luiz, a Radassa e o Johan, e eles são missionários na região do Pantanal. Então, durante esse grande período aí, acho que 2 anos mais ou menos, eu vivi missões com ele. Então, praticamente quase todo final de semana eu estava em missões com eles. E foi muito bom, e falo que hoje, até hoje, eu não consigo sair desse ministério, que é o que ganhou meu coração. E a dança? Eu sei que você dança também aí, coreografia. Nós já conversamos aqui já, não nesse formato, mas no formato lá do Instagram, com a Stephanie, enfim, uma grande Sim. amiga, esposa de Israel, que tem aí, trabalha muito com o Ministério de Dança, coreografia. Eu falo assim, as bailarinas da igreja. Não, é Ministério de Dança. Como que entrou a dança também? Que eu sei que você tem essa parte da coreografia, da dança. Como que entrou isso? Então, Fernando, a dança sempre foi algo que queimou dentro de mim desde criança. Desde criança eu amava dançar, sempre falava com a minha mãe, eu amava dançar. Mas a gente sempre foi uma família assim que a gente nunca teve umas condições financeiras muito boas. Então eu nunca consegui desenvolver essa questão do balé, que era o meu sonho desde pequena, né? Então, quando eu entrei ali para a igreja, aquilo começou a queimar de novo dentro do meu coração, né? Porque eu dançava no meu quarto. Eu ia orar, ter meu momento com Deus, e eu dançava ali no meu quarto. O espontâneo. O espontâneo ali no quarto, né? E quando eu tive esse privilégio de entrar para o Ministério de Danças da nossa igreja ali, eu vi muito o cuidado de Deus e o fluir de Deus também, sabe, na minha vida. Então, eu tenho até, tipo, testemunho de falar que eu já tentei sair do Ministério Infantil Ministério de Dança 3 vezes, e as 3 vezes que eu tentei sair, pessoas totalmente aleatórias, diferentes, chegaram em mim e falavam assim, Deus se agrada da sua dança. Então, às vezes a gente fala assim, o que um ministério de dança, essas coisas, muitas pessoas falam, não existe ministério de dança. Realmente, né, se a gente for olhar na Bíblia, não existe ministério de dança, mas é uma forma de adoração. Então, várias pessoas têm formas de adorar a Deus. E uma das minhas formas de adoração com o Senhor é na dança. É onde eu consigo expressar o meu amor por Ele, ali nos meus passos, no meu desenvolver, sentir realmente o toque do Espírito Santo. Já tive o privilégio de ministrar com a Stephanie. Então, é algo assim que eu falo, é um hobby, mas assim, é a minha forma de adoração. Então, quando verem a Letícia dançando, é a Letícia adorando. Eu conversei com a Stephanie, a gente conversou muito sobre a dança profética, né? Que não é somente o lenço, ou o movimento de mãos, ou de pés, ou a coreografia, mas é realmente um liberar de Deus ali enquanto está dançando, orando, intercedendo, ministrando. Você sente isso, que na hora que você está ali fazendo as coreografias ali, Deus está, você está sendo usada por Deus e vocês estão liberando coisas proféticas na vida das pessoas? Sim, sim, com certeza. Porque assim, o que acontece? Tudo tem que ser intencional, né? Tudo que a gente faz hoje tem que ser intencional, principalmente quando é para as coisas de Deus. Mesmo até na questão de missão, mesmo na questão da dança, tem que ser intencional. A gente tem que estar também aberto ao que Deus vai fazer. Então, eu tive várias experiências com Deus no altar. Muitas experiências. Muitas vezes estar fria ali, não estava mais conseguindo orar, e Deus me tomar de novo, e eu voltar ali para queimar por Jesus, sabe? Na questão também de muitas vezes eu estar dançando, profetizando, aquela dança profética ali, orando em línguas ao tempo que você está dançando, você sentindo a presença de Deus e começar a liberar cura para a igreja e depois receber testemunho de que a pessoa foi tocada por Deus ali através da sua dança. Porque muitas pessoas, às vezes, elas são tocadas no louvor, ao ouvir, mas outras pessoas, elas são tocadas quando ela consegue enxergar. Então, eu já recebi muito testemunhos assim, de que enquanto você estava dançando, eu consegui ver o mover de Deus. Quando você estava dançando, eu consegui ver nuvens sobre você ou algo do tipo. Consegui ver o liberar. A gente já teve também experiências de cura no altar, né? Uau. A gente está ministrando e pessoas serem curadas ali naquele momento. Então, que nem eu falo, a dança profética é isso. É você profetizar realmente enquanto você está ali, né? Para a igreja em si. É maravilhoso isso aí. Eu conversava com a Stephanie, quando eu conversei com ela, ela falava muito sobre isso. Eu falava,
cara, como pode, né? As pessoas, elas tentam colocar Deus realmente naquela caixinha, que isso é melhor, aquilo não é tão legal, isso dá para fazer, aquilo não dá para fazer. E Deus não se limita somente ao louvor, à palavra, mas às ações, aos gestos, né? Como é gostoso você ver uma pessoa ali ministrando, e eu sempre falo isso aí, é muito maravilhoso você estar lá no culto e ver a dança acontecendo e o fluir acontecendo naquele momento, porque não é realmente só um levantar de mãos e um sacudir de paninhos, não, né? Existe uma oração por trás disso, existe o que Um está sendo preço ser pago. liberado e clamando por aquilo, então é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, quando você veio de Cuiabá, você não veio, a princípio, para a Igreja Renovada, né? Você veio, você me contou um dia, você não veio para a igreja, mas por a questão de missões, você acabou estando na Renovada, foi isso, né? Sim, isso é verdade. Quando eu vim para Sinop, eu vim a trabalho também, né? Eu recebi uma proposta na colonizadora e eu vim direto para a colonizadora. Na verdade, quando eu fui para vir para cá, eu orei em relação a isso, né? Eu falava, Senhor, como que eu vou voltar de um lugar onde só foi o meu poço, né? Como que eu vou voltar para lá? Como que eu vou voltar? Tipo, hoje eu não tenho mais amizades dentro da igreja, nem conheço pessoas que são cristãs lá em Sinop. E se eu chegar lá e eu me perder? Então eu tive muito esse medo, esse temor. E eu orei muito em relação a isso. E eu lembro que no dia que eu fui arrumar minha mala para poder vir aqui para fazer um treinamento, tal, ver se realmente era isso que eu queria. Quando eu abri meu guarda-roupa, eu peguei a primeira coisa que eu peguei assim de frente foi a minha camiseta do meu batismo. E a minha camiseta do batismo estava escrita assim, transformada. Aí eu olhei assim, bem na hora Deus falou comigo. Ele falou assim, agora você está transformada. Você não é a mesma Letícia que você vai voltar. Então eu me apeguei nessa palavra, né? E eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu vim com a cartinha do meu pastor, do meu ex-pastor de lá. Inclusive era meu pastor que eu tinha mais afinidade com ele, que era de missões, né? E ele ligou pro pastor daqui, da Batista daqui, falou assim, olha, que é o pastor Deva. E ele falou assim, tá indo uma menina aí, cuida dessa ovelha pra nós, né? Que, na verdade, a minha intenção era de eu ficar um período aqui e depois partir para uma escola missionária e não voltar mais, né? Aí ele falou, cuida dessa menina aí pra gente. Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a igreja ali, eles não estavam muito frequentando essa questão de missões, agora que eles estão voltando. Eu tive até o privilégio de fazer uma missão com eles recentemente. E eles ajudam uma outra igreja, né? Eu falei, não, mas não é o que eu quero. Tô saindo de lá onde eu vivia missões, eu quero continuar vivendo missões, né? E eu achei que eu indo pra cá, eu ia continuar no mesmo ritmo que eu tava vivendo lá. Sim. E Deus falou, não é no mesmo ritmo e também não é aí onde que eu quero que você fique. E eu lembro que quando eu voltei pra Sinop, foi logo quando eu tinha recém voltado de uma escola missionária que é do Dunamis. E daí, bem na mesma semana que eu cheguei aqui, que eu vim passear, estava tendo um projeto na nossa igreja, né, que é a Conferência da Aliança, e estava tendo o Dunamis e era o Theo Reache que ia pregar. Aí eu falei, como uma boa dunameira, eu vou ir lá prestigiar, né, vou ouvi-lo novamente. E lá eu senti muito, assim, o mover de Deus, né, comigo lá. E eu perguntei pro Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor tem algo para mim aqui dentro? Ou o Senhor tem algo para mim lá? E eu lembro que nesses 3 dias de conferência eu continuei fazendo a mesma pergunta. Todos os dias eu perguntava a mesma coisa. Aí no último dia, quando eu tava orando, o Senhor falou comigo e ele falou assim, é aqui que eu quero que você fica. E eu já senti aquele sentimento de pertencimento do local, sabe? Eu já me sentia assim incluída, eu falava, eu acho que realmente é aqui o meu lugar, né? Aí eu fui e falei pro Deva, aí o Deva falou, eu sabia que você ia pra lá e você não ia voltar. Aí foi quando eu ingressei na IPR. Tô ali até hoje. Quanto tempo de igreja ali já? Fez 1 ano agora em março, né? 1 ano. E nesse 1 ano você já está muito envolvida lá na igreja, né? Graças a Deus, né? Muito envolvida. Eu conversava com outras pessoas aqui e é um comentário que nós sempre fazemos até na liderança, que as pessoas às vezes elas se incomodam, isso aí num bom sentido, né? Uma incomodação, mas serve, né?
Tem pessoas que estão há 3, 4, 5, 10 anos na igreja, de repente chega alguém com 3, 4, 5 meses e... Nossa, mas como assim? Chegou agora? Já está cantando, está pregando, está dançando, está cuidando disso, daquilo outro? Sim, porque é a necessidade da igreja das pessoas se envolverem. E infelizmente, dentro das igrejas, existe um número de pessoas que são somente os consumistas. Sim. Os que sentam, ouvem, consomem, se alimentam, mas não querem o trabalho, se envolver. E aí você chega lá na igreja com menos, está com 1 ano lá, e já está bem envolvida lá. Eu brinco que são os crentes 3S, né? Ele é salvo, sentado e satisfeito. Ele não quer fazer nada. Mas isso aí eu falo que é tudo questão de fome, sabia, Fernando? Porque assim, quando você tem fome pelo reino, você tem fome para ver o mover do Senhor, você quer estar envolvido, você não quer perder nada do que Deus está fazendo. Então você não quer ficar somente sentado ali, observando e vendo. Você quer participar naquele mover. Você quer falar assim, poxa, eu também fiz parte disso, eu também tô nesse movimento, sabe? Verdade. Então, que nem a pastora Cássia, ela brinca muito comigo, ela fala às vezes assim, Letícia, freia, tá demais e não sei o quê, porque realmente eu sempre fui muito ativa nisso, né? Porque eu gosto muito de estar nesses envolvimentos. E hoje você está lá na igreja, na Presbiteriana Renovada, na Central, ali na Central, e está ajudando lá com as mulheres, está dando aula para os kids, está dançando. O que mais você está fazendo lá na igreja? Pois é, Letícia Severina, né? Eu faço parte, né, hoje da liderança do Voe Mulher, né, que eu estou liderando hoje o grupo do Mídia. Aí eu tenho também a questão da liderança dentro do Kids também, que hoje eu lidero a equipe de 7 e 8 anos. Tenho a dança, né, eu dei um pouco de uma freada, porque querendo ou não, estava chocando um pouco com questão de ensaio, essas coisas, mas sempre que tem conferência, essas coisas, a pastora Cássia sempre coloca a gente para dançar. E como eu amo, eu nunca consigo recusar o pedido dela, né? Não diz não nunca, né? Não digo não nunca. E sirvo também na Tarde da Vitória, né? Na questão do mídia também, eu também estou fazendo o mídia da Tarde da Vitória. E hoje estou inclusa ali junto com as mulheres da intercessão, toda segunda e sexta-feira também. Estou junto com a tia do Coque. Eita glória! E também quando tem alguma coisa revolvida sobre missões, que é um desejo do seu coração aí também, um grande chamado seu, você acaba também participando aí dessas ações missionárias. Quais as ações que você já participou já? A primeira foi do Dunamis que você foi? Não, não foi a primeira que você foi, que você contou antes. Com o Dunamis eu fui 2 vezes já. Mas foi as primeiras experiências com missão? Não, é na questão de treinamento, sim. Treinamento com a Dunamis. Eu fiz com a Dunamis em 2021, acho que se eu não me engano, 2021 ou foi 2022, não me recordo. Eu passei por um treinamento com eles lá, que era o Immersion. Que é sobre missão. Isso, que é uma pegada mais universitária. Entendi. Onde a gente fazia todo missão urbana. Um treinamento para evangelizar nas universidades, né? Legal. E daí lá eu já estava inclusa já dentro do Ministério de Missões, dentro da igreja, onde eu já estava frequentando e participando junto com o pessoal do Pantanal, né? Onde eu fiquei bastante tempo com eles lá. Então lá eu vi muito desenvolver, as crianças cresceram, então de vez em quando eu ainda vou para lá, ainda não me desliguei ainda do ministério de lá. A gente ainda tem um trabalho junto com eles. E daí depois, agora em 2020, início agora de 2023, em janeiro, 2024, perdão, eu fui de novo pro Dunamis. Aí foi quando eu fiz a missão pro Chile. Eu passei pelo treinamento com eles e lá eu fui enviada pro campo missionário que foi no Chile. Aí eu fiquei 30 dias. Sério, olha só. Então a primeira experiência com missões, fora das escolas, foi no Pantanal. Foi no Pantanal. E no Pantanal, qual que era esse projeto missionário dentro do Pantanal? O que vocês desenvolviam lá? Lá era desenvolvimento juntamente na parte infantil, né? Mas também a gente tinha os estudos bíblicos para as pessoas. Porque o que acontece no Pantanal? Acontecia, né? Porque hoje já está outro desenvolvimento lá. São pessoas que têm pouco acesso ao evangelho. Sim. Eles não conseguem ter muito acesso porque é muito complicado de chegar lá, principalmente na época de chuva. Então chove, alaga, é difícil você chegar. Então a gente, quando nós fomos as primeiras vezes, foi bem complicado, mas conseguimos ver o coração de Deus lá, né? Que o coração de Deus queimava lá.
Então, o José Luiz e a Radassa e o Johan fazem um trabalho todos os finais de semana, então eles estão sextas, sábados e domingos, perdão, sábado e domingo, eles estão inclusos lá dentro, incessantemente, incansavelmente. O trabalho deles são muito lindo. Então, desde a questão da evangelização para crianças, como também a escola bíblica para adultos. E lá na região do Pantanal, é na região ali de rio mesmo, de ribeirinhos, alguma coisa nesse sentido? Sim, É? fica bem pertinho dali do Barão de Melgaço, que entra ali por Cuiabá, né? Vão com barcos e tal? Quando agora é nessa época de seca, a gente consegue livre acesso de carro, tranquilo. Sim. Mas quando não é época de seca, aí dificulta a questão para ir para lá. Dificulta bastante. Tanto que a aldeia indígena, a gente fica 6 meses sem conseguir evangelizar lá dentro. Porque não tem como ir, não tem passagem para ir para lá. Mas a parte de evangelização lá do Pantanal é juntamente com índios também? Tem também. Mas fora isso, pessoas normais que estão morando ali próximo da região. Sim, também são alcançadas e visitadas. Isso, lá é muita comunidade, né? Então lá eles atendem hoje, assim, a comunidade Capoeirinha, a comunidade Retiro de São Bento e a comunidade Pimenteira. Aí tem, além da comunidade Retiro Pimenteira, tem uma outra aldeia também, que eu não me recordo o nome agora, mas tem a aldeia indígena também, que eles também fazem um projeto lá dentro de evangelismo. E qual que foi a sua experiência lá, participando e visitando lá das vezes que você foi? Foi quantas vezes lá já? Não, lá eu frequentei por uns 2 anos. 2 anos? Sim. Constantemente. Constantemente. E quais foram as experiências que você teve Quase todos os nossos finais de semana era lá. Quais as suas experiências lá com esse povo, com esse evangelismo lá? Muito grande, inclusive eu tenho um amor imenso por eles. Sinto muita falta. Tanto que quando eu voltei para Sinop, foi algo assim que me trouxe muito sofrimento no início, porque eu sofria muito em relação a isso, porque eu me apeguei muito a eles, né? E eu tenho um amor muito grande por eles, pelo Japão, pela família deles de lá. E sinto muita falta. Até quando eu voltei para cá, eu tava indo mais frequente, né? Então, quase todo mês, um mês, no outro não, e no outro eu tava indo. Até tive o privilégio de levar a banda Go Music, que é daqui de Sinop, da IPR Gramado. Que legal. Junto, a gente alugou uma van, nós fomos aí em 14 pessoas para lá. Que experiência. Foi muito bom, eles amaram. Inclusive, estamos com um projeto agora de, em outubro, no Dia das Crianças, se eu não me engano, a gente fazer esse projeto de novo, de levar a banda para lá, porque a gente levou tudo, bateria, guitarra, tudo completo, tudo dentro da van, segurando aqui em cima da cabeça, mas fomos. Mas fizeram num local ou vários locais? A gente fez em 3 comunidades. Em 3 comunidades, olha que legal. A gente fez na Capoeirinha, a gente fez na Pimenteira e fez no Retiro de São Bento. E aí monta a banda, toca... Montou a banda, eu dancei. Pregação. E daí depois a pregação e também a questão do evangelismo com as crianças. Que legal. Aí lá também tem a questão da ação social, onde tem as doações também, que eles ajudam bastante, a igreja lá ajuda bastante nisso com eles. E fora então a questão do Pantanal, outra experiência que você teve foi pro Chile. Foi no Chile. 30 dias. 30 dias. E qual foi o desafio lançado para você estar lá? Como que chegou? Foi por causa do Dunamis, realmente? Sim, Lá teve esse enviar por lá? Por lá. E era o Chile mesmo ou tinha outros locais? Tinha vários locais. Na verdade, foi 12 países, né? Foi, se eu não me engano, eu não me recordo agora a quantidade se eu falar agora eu vou mentir porque eu não me lembro. Mas era muito jovens e era 12 países que a gente iria estar fazendo o evangelismo após a escola. Bastante, hein? Bastante. E eu não sabia para onde que eu iria, né? Então eu fiz minha inscrição, eu coloquei Recife, falei, vou colocar Recife aqui no Brasil, vou ficar quietinha aqui de boa, e vou pôr ali também, a gente podia escolher 2, né? Vou pôr Argentina. Que a Argentina acho que dá pra hablar um pouquinho, né? Aí eu falei assim, vou escolher esses 2. Mas não era o direcionamento de Deus, né? Deus já tinha falado pra mim através do pastor Davi na NDC do ano passado, que Deus ia me levar para outro lugar, que eu iria pisar em terras estranhas. Olha só. E até então eu tava imaginando, falei, vou ficar aqui no Brasil mesmo, né? Porque Deus estava me cobrando essa questão de vamos, minha filha, vamos para missões, né? E quando eu fiz minha inscrição, inclusive também foi um direcionamento de Deus no encontro com Deus que eu participei da nossa igreja. Lá Deus também conversou comigo e falou para mim, através da Tereza Cristina, sobre eu me posicionar e fazer aquilo que o Senhor tinha mandado eu fazer, né? Aí foi quando eu me posicionei, escrevi para a escola e a escola me enviou. Eu lembro que no dia eu tava em casa e eles ligaram e falaram assim, você foi selecionada
E o país que você vai ir vai ser pro Chile. Falei, misericórdia, Deus, como assim, Senhor? Falei, não tem nem condição financeira. Falei, como que eu vou pagar essa viagem? 30 dias. Falei, como que eu vou pagar essa viagem? Como que eu vou ir pra um lugar onde eu não conheço? Falar uma língua que eu não conheço. Só que foi tão assim, eu vi tão cuidado de Deus, porque a primeira vez que eu tive a experiência com a interpretação em línguas foi em espanhol. Olha só. Então, quando eu cheguei lá, eu não tive dificuldade alguma em interpretar o que eles estavam falando. Então, eu conseguia interpretar e muitas vezes até conversar mais do que os outros missionários que estavam ali com a gente. E a gente serviu numa cidade que pegou fogo lá. Foi muito impactante também para nós. E quando a gente foi fazer o ato tipo da questão de evangelismo e tudo mais, na igreja a gente teve a oportunidade de fazer o culto, de dar a palavra, e na hora de liberar palavras de conhecimento, né, que eles usam esse ato profético de palavra de conhecimento, quando eu subi no altar para entregar as palavras de conhecimento que Deus tinha me entregado durante o culto, eu não precisei nem do tradutor, mas eu jurava que eu estava falando em português, mas depois me mostraram e eu estava falando em espanhol. Eu entreguei a palavra assim para o pessoal, para as pessoas direcionadas assim, diretamente em espanhol. E eu falei, meu Deus, como Deus, ele realmente, a gente que se limita a querer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. O poder de Deus é maravilhoso. Quantas pessoas estavam com você nessa missão lá no Chile? Quantas pessoas foram selecionadas? A gente foi em 7. Em 7 pessoas. Uhum. E nesses 30 dias, então, vocês tinham uma base de apoio e iam fazendo... A gente alugou uma casa. Era uma casa, foi alugada pelo Airbnb, e a gente tinha a base das igrejas que estavam apoiando nós, mas a gente morou juntos, todos os missionários ali durante esse período. E aí a atividade que vocês tinham era evangelização, era evangelismo na rua, era na praça, tinha algum local específico? Como que era esse desenvolvimento do trabalho lá? 30 dias é muito tempo. A gente tinha uma agenda. Realmente, a gente acordava de manhã cedo, a gente tinha um horário para acordar, a gente tinha horário para tomar café da manhã, a gente tinha horário para fazer devocional juntos, a gente tinha horário de louvor e adoração a Deus e de busca de oração ali juntos, todo mundo de manhã. Porque assim, nessa época que eu fui pro Chile, o Chile ele tava na época do verão. Então o verão lá escurece 9h30 da noite. Então 8 horas da noite tá sol. Olha só. Lá. Então a gente percebeu que evangelizar de manhã não ia dar muito certo. Porque de manhã lá a maioria dos comércios estavam fechados quando a gente saía pra rua. Por essa questão por essa questão do horário dele ser diferente. Então a gente optou em evangelizar desde a 1h da tarde até 10 horas da noite. Então durante esse período a gente tinha com foco evangelizar dentro das universidades. Então a gente evangelizava, como também algumas universidades estavam fechadas, nós não conseguíamos entrar, mas a gente evangelizava na frente. Então ali na frente a gente fazia um pocket, que hoje em Sinop a gente tem o Fire. Legal. Então era mais ou menos isso. A gente se reunia, nós com o violão, nós cantávamos, nós adorávamos e nós entregávamos uma palavra ali, a gente orávamos ali e fazia como se fosse realmente um culto ali na frente, entendeu? Então nós profetizávamos dentro daquela igreja, que ali iria se levantar pessoas com o coração queimando por Jesus para abrir um pockets lá dentro. E isso gerou, inclusive, vários pockets abertos no Chile, a gente conseguiu abrir, a gente conseguiu ter contato com pessoas que realmente quisessem levar o evangelho para dentro das universidades, que tá muito bacana, tá fluindo até hoje lá. Que legal. E depois a gente seguia o nosso dia evangelizando na rua. Então a gente parava na rua, a gente olhava, a gente falava assim, ó, aqui nessa praça tá legal, tem bastante pessoas. Divide de 2 em 2 e vai evangelizar. A gente dividia de 2 em 2 e evangelizar. Chegava nas pessoas, podemos falar, falava com eles, sim, se apresentava, somos missionários do Brasil, estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus. Posso falar para você? Sim. E a gente entregava muito palavras de conhecimento, né? Então, olha, tive uma impressão com você sobre isso, o Senhor está querendo falar com você sobre isso, e ali a gente entregava, ali a gente orava por curas, a gente presenciou curas de braço crescer, Uau. de uma pessoa voltar a uma visão de um olho direito. Então foi assim, eu acho assim que de tudo assim que eu vivi em missões, o Chile assim, foi algo assim que eu falei, caraca, eu não sou crente não, mano, eu preciso... Impactante. Eu preciso me converter esse evangelho, realmente voltar para minha cidade, queimando mais por Jesus e fazer mais por Jesus, né?
Aí eu voltei assim, eu falava, por que que eu não falo de Jesus? Eu ficava todo dia me perguntando no Chile, assim, né? Eu andando na rua, gente, por que que eu tô perdendo tanta oportunidade de falar de Jesus? O Senhor teve que me trazer aqui pro Chile, pra mim ter esse despertar. Por que que eu não tô na fila do banco e eu não falo de Jesus pra pessoa que tá do meu lado? Por que que eu tô passando por uma pessoa enferma e eu não paro e peço pra orar por ela? E eu comecei a me cobrar isso, né? Eu falei, eu preciso voltar, eu preciso ver esse mover de Deus aqui e lá também na minha cidade, com as pessoas mais próximas de mim. Então o Chile, assim, foi realmente incrível. O que mais te marcou foi essas curas ou foi essa impressão de que você podia fazer mais para o Senhor, viajando lá para o Chile, tendo essa experiência lá? Fernando, acho que no Chile o que mais realmente me impactou foi a cidade de Vina del Mar, que pegou fogo. A gente tinha uma agenda na segunda-feira, não, no sábado, lá, pra gente, uma igreja ia abrir as portas pra gente fazer um culto lá, pra nós adorarmos, pra nós evangelizarmos lá dentro, né, entregar uma palavra lá dentro, e pra nós falarmos do Pockets, né, que era o nosso intuito de dentro da cidade, né, Sim. abrir um Pockets dentro das universidades. E daí, nesse mesmo dia, a cidade pegou fogo. Cidade grande, quantos habitantes? Ai, Fernanda, agora de cabeça eu não sei. Mas é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, Mas Vina pegou del fogo na Mar. cidade toda? Ela pegou fogo numa lateral da cidade toda, onde foi 400 casas queimadas. Teve mais de 200 mortes. Então, quando a gente foi servir, assim, nessa parte da cidade, tinha muito cheiro ainda de corpos, né, que estavam sendo Nossa. retirados, carros queimados com corpos dentro dos carros. A gente viu vídeos de crianças, de fila de crianças fugindo e o fogo chegando e pegando essas crianças. Então, assim, foi muito complicado. Foi, assim, algo, assim, que a gente teve que ter muita força, porque como que a gente fala de Jesus para uma pessoa que está passando por aquilo nesse momento? Mas foram mais auxiliar ali também nessa questão ali, A gente entregou marmitas, a gente entregou águas. voluntários mesmo. Sim, fomos voluntários. A gente servimos nessa questão de alimentação e tudo mais, e também de falar do Evangelho de Jesus. Orar por aquela pessoa, por aquele momento que ela estava passando. Então, teve muitas situações ali que foi muito impactante. E como que vocês se sustentavam lá nesse período? Você saiu de Sinop, teve outras pessoas que saíram de outras localidades. Como que você se sustentou lá? Como que você arrecadou esse valor para ficar 30 dias lá nessa época? Aqui em Sinop, antes da gente ir, a gente já tinha que efetuar todo o pagamento, desde a escola até as nossas despesas lá no Chile, né? Então, quando eu saí daqui para ir para lá, eu já estava tudo pago. Eu vou falar para você, Fernando, Letícia, você tirou R$1 do seu bolso? Não tirei R$1 do meu bolso. Tudo o Senhor, Ele trabalhou. Tudo, tudo, tudo. Questão de passagem de avião, questão de alimentação, questão da minha escola, as minhas despesas em Cuiabá. Tudo foi o mover de Deus. Eu levantei uma rifa, muitas pessoas ofertaram, muitas pessoas me ajudaram. As minhas passagens de avião foi a igreja que ofertou, o pastor Tilica que ofertou. Que legal. Tanto a minha ida quanto a minha volta, desde o Chile até Sinop, tudo foi ofertado por ele. E lá na igreja também eu fiz alguns bolos também, que foi pela Casaril, né? A Manu, ela ofertou isso na minha vida. A gente fez 100 potes de bolinho. A gente vendeu tudo num domingo no culto. Que legal. Então, assim, eu vi realmente o mover de Deus. Tinha dia assim que eu falava, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar uma parcela de R$2.500. É o meu último dia. E eu olhar na minha conta e eu falar, eu tenho R$200. Eu falar, como que eu vou fazer isso? E eu orar e falar, Deus, eu preciso. Se for mesmo da tua vontade, o Senhor vai fazer alguma coisa. E no outro dia eu abri minha conta, tinha lá o valor exato do valor que eu tinha que pagar naquele dia. Então, eu vi muito o mover de Deus. Realmente, assim, foi uma palavra que o Senhor liberou e foi uma palavra que o Senhor sustentou. Você teve, então, aí a misericórdia, o amor de Deus antes da tua ida e a permanência lá também. E, logicamente, voltou com o coração cheio do aquilo que você viveu lá naqueles dias lá. E, geralmente, quando você vai num evento desse, ou num evangelismo, ou numa viagem de 30 dias, ou num grande evento cristão, digamos assim, você volta com um anseio muito grande, né? De tudo aquilo que você viveu lá, você quer que as pessoas também vivam ali no dia a dia.
Como que é para você chegar num local desses 30 dias, vendo curas, milagres, vendo a reação das pessoas com o evangelho, chegar aqui e ver que não é muito, não é que não era tudo aquilo que você pensava em fazer aqui, né? Mas assim, a motivação, o desejo, a fome e sede, talvez, vocês estando lá, estava um pouco maior do que aquela que você via aqui, como você falou. Por que não falar na fila do banco? Por que não falar isso, não falar aquilo? Ver alguém passando enfermo do teu lado e não pedir para fazer uma oração? Como que voltou a Letícia depois dessa viagem de 30 dias? Ah, Letícia voltou queimando. Voltei queimando, voltei com um projeto no meu coração, ao qual ainda não coloquei em prática, e Deus me cobrou esse final de semana que passou em relação a isso. É algo que realmente é um projeto que nasceu no meu coração lá, no direcionamento de Deus. E eu quero trazer esse projeto para cá, e eu sei que Deus vai sustentar também tudo isso, que realmente é um evangelismo na praça. Precisa voltar a fazer essas coisas, a gente precisa entender que a gente não tá mais em tempo de brincar. A gente não tá mais em tempo de perder tempo, né? A gente tem que entender que agora realmente a gente precisa viver a eclesia, que é ser igreja de dentro para fora. A gente precisa ir para fora. A gente precisa buscar por almas, buscar por vidas, porque a gente está muito acomodado dentro de uma igreja, Fernando. Muito acomodado, enquanto tem outras pessoas lá fora precisando do amor de Deus, precisando ser encontrado por Deus. E eu vejo muito isso também na questão quando a última vez que eu fiz missão junto com o pessoal da nossa igreja, na aldeia indígena, onde a gente estava numa aldeia com 300 pessoas e somente uma pessoa falava a minha língua, que era o cacique. Somente ele falava a nossa língua, o restante não falava a nossa língua, e a gente não conseguia evangelizar porque lá não existe a palavra amor, lá não existe a palavra Jesus, então não tem como você falar de algo que eles não conhecem, que eles nunca viram. Não tem uma Bíblia traduzida na linguagem deles, e não os torna diferente de pessoas que estão ali fora. Porque tem pessoas que estão ali cegas, que precisam realmente do verdadeiro evangelho de Deus, assim como eu precisei. Assim como eu também estava cega, perdida no mundo, buscando por coisas para me encher, e lá eu consegui somente em Jesus encontrar. Então eu acredito que tá nesse tempo realmente da gente acordar, ter realmente o despertar e falar assim, tá chegando o tempo. O Senhor tá às portas batendo. Então a gente precisa realmente voltar e ter essa necessidade, igual a gente viveu no Chile, de realmente de sair às ruas sem conhecer ninguém, mas parar e falar do amor de Jesus. Parece que quando você está na tua cidade, é aquela questão, né? Vem talvez a vergonha, vem talvez o que vão pensar de mim, né? É a questão que talvez que tem que cair por terra, né? Você tem que pegar e fazer essa obra a tempo, a fora de tempo, sem ter esse preconceito com o que vai acontecer, se não vai. Aí, tem que ir, né? A gente tem que ser igual o João, né? Eu acredito assim que a gente tem que ser igual o João Batista. Tá nesse momento. A gente não tem que se importar com o que os outros vão falar. A gente tem que se importar com o que Deus vai falar a meu respeito. Porque quando eu chegar lá, Deus vai me cobrar. Ele vai me cobrar. Por que você não fez isso? Por que você não falou aquilo? E ele vai cobrar. A própria Bíblia diz, né? Que ele vai perguntar sobre os nossos afazeres, aquilo que a gente fala que a gente ia fazer, a gente não fez. Verdade. Essa experiência que você teve na aldeia indígena, como que foi para você? Foi uma vez que você foi? Foi várias vezes? Quantas vezes você já foi lá na aldeia já? Com o Fabão ali, eu acho que eu já fui umas 3 vezes. 3 vezes já. E com a Assembleia de Deus também eu já fui. Já recebi o convite deles para ir ministrar lá para crianças, né, junto com eles. Então também já fui, já. Mas assim, cada vez é uma experiência diferente. O que te marca mais estando lá? Porque a aldeia indígena, eu não estive ainda não estive, mas quem sabe futuramente estarei participando. Mas imagine só, é um povo, é um formato de vivência, de vida, de comida, de moradia, de localidade que é totalmente fora da nossa realidade. Como que você chegou lá e viu isso e como foi a reação junto com aqueles índios, enfim, que você viveu lá na pele? Lá? Eu falo que é um choque cultural, cada vez que você vai. Porque, assim, é realmente você sair da sua comodidade, né? Você tá na sua comodidade aqui dentro da sua casa, tomando banho dentro do seu banheiro,
tomando banho numa água limpa, bebendo uma água limpa da torneira, dormindo numa cama boa, dormindo no ar-condicionado. Você tem aquela comodidade. Mas quando você chega lá, você vê a realidade que eles vivem, são totalmente diferentes. Onde você vai dormir dentro de uma oca, dentro de uma barraca, ou vai dormir numa rede, você vai comer o que tem para comer, você vai viver a cultura deles, até porque você precisa viver a cultura deles lá dentro. Você não pode chegar lá e já querer impor que eles sejam da forma que você é, porque você não é assim que o evangelho trabalha, né? Fala, o evangelho, ele não é com a força, ele é com amor. Então, você demonstrando amor ali naquele momento, vivendo junto com eles, andando como eles. Muitas vezes, que nem quando às vezes a gente vai, a gente volta pintados, né? Porque a gente quer mostrar para eles que a gente não tá lá para quebrar a cultura. A gente tá lá para levar o evangelho. Que é amor, que é amor. E é o evangelho que vai convertê-los. Não vai ser a gente, né? Então, o nosso dever é esse, é levar o evangelho. E realmente a gente tem esse choque cultural. Porque você sai de uma comodidade sua dentro da sua casa e você vai para lá e é totalmente diferente daquilo. Então, é muito difícil. Dessa última vez que eu fui, é uma aldeia que não tinha energia, não tinha banheiro, não tinha água potável, a água era do rio, tomar banho no rio, mato, e era isso. Então, tipo, cada vez é uma experiência diferente. Eu imagino, sem querer cortar teu raciocínio, mas eu imagino assim, que você como lida com crianças, né, na escola, na parte kids da igreja, e tendo lá crianças nessa aldeia, talvez você se identifica bastante com as crianças, obviamente, e talvez você ali tenha esse ato de amor, de carinho, Dá vontade de pegar e levar embora. Então, eu queria te perguntar, como que é isso para você chegando lá e vendo aquelas crianças, e ver os rostinhos, e liberando amor sobre a vida delas, e sabendo que elas têm uma alma preciosa, que também Jesus verteu o sangue por elas, e precisar que elas entendam que Jesus existe. Como que é para Letícia isso? Eu até choro, né? Porque realmente eu falo assim, que muitas pessoas perguntam, Letícia, você tem um amor pelo povo indígena? Eu tenho, porque são realmente pessoas esquecidas e pessoas julgadas errado. São pessoas julgadas porque, governo dá não sei o quê, governo dá não sei o quê, mas ninguém está disposto a ir lá levar o evangelho. Então você vê assim, realmente que são pessoas que, se a gente não for, ninguém vai. E são almas que são importantes para Deus. São crianças que são importantes para Deus. E realmente é um trabalho mais difícil. É um trabalho formiguinha, porque você tem que aprender a língua deles para você falar com eles, para você tentar passar algo de Jesus para eles, trazer a questão realmente da salvação para eles, né? O que é pecado, e explicar, né, que eles são pecadores, que eles precisam do evangelho, porque eles precisam da salvação. Então é um trabalho formiguinha, mas é um trabalho assim que a gente sai de lá assim, muitas vezes você fala, não queria ir embora. A vontade era de ficar e até que todos realmente se convertam, sabe? Mas a gente ainda tem nossos afazeres aqui, né? Mas o amor que eu tenho por eles é muito grande. O amor que eu tenho, assim, realmente é pelos povos realmente não alcançados, né? Que são realmente pessoas que necessitam do evangelho. E tem muitas pessoas que precisam ouvir desse amor, né? Sim. O trabalho é fantástico, porque imagina, o Fabão, né, o Fábio, ele tem que fazer a conexão com a pessoa que é líder daquela aldeia. Com o cacique. Pedir a liberação para estar indo lá. E depois que ele fizer esse início, aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que, então, convidar pessoas a estarem lá para falar do amor de Jesus e conversar com essas pessoas. Então, imagine só o trabalho que é. Não é somente uma viagem, não é somente pegar um ônibus, um carro, enfim, uma van, ou colocar pessoas... Não é um turismo, né? Não é um turismo, né? Então, tem todo um trabalho no bastidor, a conexão, a fala, e depois dessa fala, a reunião. O Fábio sempre vai, às vezes, antes lá. Ele sempre fala, Fernando, tem missões que eu vou, que só eu vou lá. Não posso levar um celular. Ai de mim se eu gravo alguma coisa aqui dessas pessoas falando... E morre, tá? Ele falou que é perigoso, realmente. Ai de mim se eu pego e mostro e falo alguma coisa.
porque a abertura não é fácil. Agora, depois que existe essa abertura do evangelho naquela comunidade, naquele local de aldeia, aí sim é mais fácil convidar pessoas, fácil entre aspas, né? Convidar pessoas para estar indo naquele local para que seja evangelizada aquela aldeia e aquele local lá indígena. Não é fácil, realmente. Minha amiga, eu queria te agradecer, tá? Por toda a experiência que você já viveu, pelo teu testemunho, enfim, aquilo que você, né, já tem vivido e que você vai viver ainda mais com o Senhor, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida vai ser grande, vai ser maravilhoso. E antes da gente encerrar, daqui a pouco a gente vai encerrar, e você vai orar também porque a gente está em casa, eu queria te perguntar quais são os próximos passos que você tem aí orado, decidido, ou o Senhor tem ministrado no seu coração para estar indo fazer missão. Os próximos, inclusive, tô recentemente agora também pensando em retornar novamente para um campo missionário, né? Ficar aí 30 dias. Tô com um desejo muito grande no meu coração de ir pro sertão. Então, tô estudando muito essa questão de talvez aí dezembro, janeiro, por aí, para mim poder ir para lá, servir lá juntamente com o pessoal da Jocum. E também que esse projeto que Deus colocou no meu coração desde quando eu estava no Chile, né, que é de fazer o evangelismo nas praças, que é de levar o amor de Jesus para lá. Então agora até esse mês agora a gente vai fazer uma ação bem bacana em uma das praças, onde a gente vai estar indo levar o evangelho lá. Que legal. Então, que nem eu falo, Senhor, hoje mesmo eu tive a experiência de pregar o evangelho numa escola, né? Levei hoje uma palavra sobre missões. Então eu tô vendo assim o mover de Deus, sabe? Eu falei para o Senhor hoje, eu falei, Senhor, eis-me aqui para que eu faça o que eu não estou fazendo, que eu venha fazer, e o que o Senhor quer que eu faça, e direcione os meus passos para fazer, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Então eu tenho orado em relação a isso, e eu sei que Deus ele vai alinhar, porque o que eu mais peço é que ele alinhe a vontade dele ao meu coração, para que eu possa realizar realmente, né? Porque uma das coisas que eu tenho muito medo, e eu sempre converso muito com as pessoas, eu falo, eu tenho medo de estar vivendo aquilo que o Senhor não me chamou para viver. Verdade, olha só. Porque foi o que ele falou para mim, né? Ele me colocou aqui para viver a vontade dele, não a minha. Então, todos os dias eu tenho que estar disposta a morrer para minhas vontades, para viver a vontade de Deus. Amém. Faça Amém. isso então, que Amém. Deus te abençoe nessa tua jornada. Amém. Aqui nós convidamos pessoas que realmente têm experiência, testemunho, enfim, e no final nós pedimos que essa pessoa possa fazer uma oração. Então hoje não vai ser diferente, que você possa olhar ali para a câmera, liberar uma palavra profética, enfim, e que você possa realmente fazer essa oração nessa hora. Amém. Sim, eu espero que esse momento de conversa, né, tenha tocado no teu coração, que tenha te despertado realmente para sair de fora da igreja, buscar mais por almas, né, que vocês possam queimar nesse coração por Jesus, buscar mais do amor de Deus, buscar mais levar o evangelho a outras pessoas e também viver missões, porque missões não é só ir para fora, missões também é você falar para as pessoas que estão do seu lado, até mesmo para o seu vizinho, o amor de Jesus. Então a minha oração hoje é que o Senhor encontre o coração verdadeiramente de vocês, que vocês venham a ter um encontro com Deus e que o Senhor possa se revelar e possa trazer a vontade de Deus e que as coisas do Senhor venham sobre a vida de cada um e que possa direcionar o passo de cada um. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que bom. Mais uma vez, obrigado Amém. por ter aceito o convite de falar, de contar um pouco da sua história, da sua experiência. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Obrigada, Fernando. Maravilha. Você que ficou até agora, que Deus te abençoe você, a sua casa, a sua família. E nos vemos no próximo programa. Que Deus te abençoe.